Olá, meu nome é Débora Azevedo, sou facilitadora certificada de Access Consciousness e hoje eu estou aqui para mais um quadro recebendo Joviniano, para mais um quadro de entrevista. E Joviniano, ele é psicoterapeuta corporal, filósofo, facilitador de barras e facilitador de processos corporais e também, gente, ele é doutorando em educação pela Unicamp. Como pode melhorar isso? Então, Joviniano, conta para nós como foi a sua vida, como você conheceu o Access, o que te levou para o Access, em que momento você estava quando você conheceu a Access Consciousness. Compartilha conosco. Bem, eu já trabalho, né, com as terapias corporais, eu me interesso muito por processos corporais e eu ouvi falar das barras no ano passado e fiquei bem interessado, mas não tinha agenda, não tinha como fazer, batia todas as datas. E, de repente, eu tive uma proposta de uma moça aí do Rio, a Kátia Klinquart, que ela viria para cá, para Campinas, uma data que eu poderia tanto organizar o curso como fazer o curso. Só que, enfim, era uma época que o Brasil estava meio conturbado, foi setembro do ano passado, então todo mundo falando de crise, de dificuldade. Falei, nossa, como que eu vou organizar um curso no meio de uma crise, ninguém vai querer fazer, sei lá. Ao mesmo tempo, eu pensei, eu sinto que é legal, então eu vou seguir isso aí. Começaram a surgir vários obstáculos, lugar, número de marcas, etc. E ela começou a usar as perguntas comigo, né? Não pensa que não vai acontecer, ou que está difícil, ou que tem uma crise, etc. Começa a fazer essa pergunta, né? O que mais é possível, né? O que mais é possível que eu nunca considerei? Como pode melhorar? Falei, não, mas eu faço essas perguntas, assim, né? Não é uma coisa nova. Não, mas é para você fazer uma vez, né? Para você ficar na pergunta. E para mim isso foi bastante interessante, porque eu já trabalho com perguntas, etc., com filosofia, mas não nesse estado de consciência de pergunta. E como é que é isso, Joviniano? Ficar na pergunta. O que isso significa exatamente, ficar na pergunta? É bem interessante, porque o que eu percebo é que quanto mais a gente fica na pergunta, menos a gente alega ter assim, que tá certo, que tá errado, vai acontecer, não vai acontecer. Você fica no estado de consciência muito mais receptivo. Isso realmente permite a gente receber bem mais da vida e até fazer novas conexões, novos caminhos, né, no nosso cérebro. O que eu tenho achado interessante estudar, né, desses neurocientistas atuais, não sei se vocês já viram essa imagem que eles brincam assim com o nosso cérebro, né? Então tem um cérebro mais animal, reptiliano, fica aqui guardadinho, você vai ter o límbico, as emoções, e essa parte da frente, que é o córtex, que é o que a gente está usando aqui para poder falar um com o outro e se entender. Só que essa educação que a gente tem na escola, né, ou você está certo ou você está errado. Você não pode estar certo e errado. Ou um ou outro, né? Ou não Então, pode estar no ponto de vista interessante. não, você tem que estar sempre defendendo um ponto de vista. E isso é muito cansativo, né? Então, e sempre a gente está tentando justificar. Então, uma brincadeira que eu faço com as pessoas no curso de barras, quando eu dou, é escolher uma pessoa do grupo e falar, ok, você vai ser uma pessoa que só responde por quê e justifica tudo. Por exemplo, né? Eu estou muito cansado. Mas por que você está cansado? Eu trabalho demais. Mas por que você trabalha demais? Porque eu preciso de dinheiro. Mas por que você precisa de dinheiro? Porque eu tenho filhos, porque isso. E fica num estado de justificativa que o corpo não descansa e não abre novas conexões, novas formas de vida. Só fica no mesmo padrão, justificador. Essa pergunta, como pode melhorar? A pessoa na hora muda. Porque ela abre um novo caminho, uma nova janela de possibilidades, né? Isso é muito interessante. Ou o que mais é possível? Eu acho que é legal a gente sacar dessas perguntas, é que às vezes você chega cansado, o seu filho chegou cansado, né? Filho, você está cansado. Por que você está cansado? Porque eu estudei. Papapá. Se você olha para o seu filho e só fala, nossa, você está cansado. E ele faz, como pode melhorar? Ele pensa, eu posso descansar, eu posso dormir, eu posso me alimentar melhor. Isso abre um novo caminho, isso é muito legal. Isso que é uma ferramenta tão simples, né? E a gente pode começar a usar o tempo todo.
Uau, como pode melhorar? Ou seja, o que você está dizendo é que quando você fica com essas perguntas, o que mais é possível, sem buscar uma resposta, né? O porquê, ele sempre nos leva ao recomeço do fato e não nos abre uma nova possibilidade. Então, você está dizendo que no cérebro, né? É como se fossem abrindo outras portinhas, outras janelas, que você está, uau, o que mais é possível aqui? E o que mais é possível que eu nunca considerei? Então, os neurocientistas já estão falando sobre isso, Joviniano? Você vai ter influência dos neurocientistas, por exemplo, Robert Scare, quando ele vai falar de pesquisa que ele fez com trauma. Você tem um livro interessante que chama O Despertar do Tigre, do Peter Levine, ou Uma Voz Sem Palavras, que também é dele, que ele não dá esse exemplo como eu dei agora, mas simplesmente quando você reconhece o cansaço, estou cansado? E começa a fazer essa pergunta, outro também, que é esse que eu estou gostando de ler, o Kahneman, né? Essa pergunta, como? Ela é muito poderosa, porque ela não vai acessar essa parte do cérebro justificadora. Ela vai acessar um lugar que é mais descansado e que abre mais possibilidades. E a gente pode usar isso em qualquer lugar. Você pode estar... Eu tive uma aluna agora que acabou de me escrever no WhatsApp, ela falou, eu estava num lugar, estava tudo tão complicado, eu queria acessar um livro. A mulher estava distribuindo um livro lá, ela estava totalmente bagunçada, perdida. Ela falou que parou e só perguntou, como pode melhorar isso? De repente, abriu um caminho e ela estava de frente da pessoa que estava oferecendo os livros. Ela falou, como pode acontecer isso? Parece mágica. Não é mágica. Você está começando a usar uma zona do cérebro que fica um pouco descansando, né? Que a gente fica sempre em alerta, sempre se defendendo. E abre um outro lugar onde você pode fluir mais na vida e começar a perceber que a vida também pode se abrir para você e se permitir receber mais. O que mais é possível? O que mais é possível? Eu gosto muito dessa pergunta, o que mais é possível que você nunca considerou? Porque também, energeticamente, para mim, ela abre como assim, o que eu nunca considerei? Durante quase um ano, ela foi minha assinatura eletrônica, né? Eu ficava, o que mais é possível que eu nunca considerei? Porque, às vezes, o cérebro ele também considera até uma certa parte, e quando você abre, você expande ainda mais. Então, você poderia dizer assim, que uma grande forma das pessoas criarem essa mágica, né? Ou seja, mágica, se mágica é o que nós de verdade somos e que não nos reconhecíamos como tal e que agora nós podemos entrar nesse novo espaço de mais possibilidades, né? Então, a pergunta seria como se fosse, como eu costumo dizer nos cursos, assim, a chave mestra. E se você tiver a chave mestra para abrir todas as portas, não é verdade? O que mais é possível? Verdade. O que você poderia dizer assim para as pessoas, Joviniano, com a sua experiência? Elas poderiam começar a ficar mais na pergunta? O que você pode deixar aí de mensagem para as pessoas? Acho que é como se fosse um depoimento ao mesmo tempo, que eu tenho experimentado tanto correndo as barras como nos processos corporais, é que o nosso corpo ele tem ficado cada vez mais fechado por causa do estresse. Então, você entra no sinal de trânsito, entra num elevador, o corpo já entra em alerta. Imagina você no metrô com milhares de pessoas em alerta e o corpo não se permite relaxar. Se a gente não se permite relaxar, o corpo não pode receber e muito menos se curar, né? Então, usem as ferramentas com vocês mesmos, tanto as barras como os processos corporais, para abrir espaço no nosso corpo, para ele se permitir receber. E a gente começa a ver as coisas vindo com muito mais facilidade para a vida da gente, de verdade. Que eu tenho para dar de relato para vocês desde setembro do ano passado para cá, é que, olha, é impressionante como as ferramentas podem abrir para a gente muito mais possibilidades, né? Ficar na pergunta. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu queria deixar essa mensagem para as pessoas. Usem essa ferramenta das perguntas. Ela é fácil. Usem e abusem, porque ela é de graça e você pode fazer pergunta o dia inteiro. O que mais é possível aqui? O que mais é possível que eu nunca considerei? O que mais é possível que eu nunca considerei? E eu sempre brinco com as pessoas, eu falo assim, gente, não tem assim, agora vou pro cantinho da pergunta e vou perguntar. É perguntar, é tomar banho perguntando, é caminhar, atravessou o sinal, é o tempo inteiro, verdade? E também tem uma coisa importante que você falou, Joviniano, que você disse assim, ai, nossa, era um momento de crise que eu estava super... E eu, uau, como eu vou conseguir 10 pessoas? E de repente você colocou uma turma com 18 pessoas fazendo perguntas.
né? Sim. Como Não era pode melhorar possível nem isso? 10, né? Eu falei, não, mas 10 eu acho demais, acho que 10 vai ser muito. Já tinha 10, ela falou, então, continua perguntando. Eu falei, como pode ter 20? De repente eu vi 18. E aí, em Uberlândia, eu também tive essa mesma experiência. Quando eu fui para lá, não tinha ninguém, assim, ninguém tinha ouvido falar. De repente, eu comecei a fazer uma pergunta. Eu falei, o que mais é possível para eu falar no programa de televisão? Só que eu não conhecia ninguém da televisão. E de repente eu fui para lá, muito legal. Eu ia para lá num sábado, terça-feira a pessoa me falou: ah, então, tem uma moça, ela tá lendo sobre as barras, ela quer saber se você pode falar num programa de TV. Uau, como pode melhorar? Eu falei, sim, posso falar, acabei de ficar a pergunta, mas não é uma vez, eu fiquei perguntando semanas. O que mais é possível para falar num programa de TV que eu alcance o maior número de pessoas possíveis naquela cidade? E eu também tive ali 20 pessoas no curso, como pode melhorar? Como seria a gente criar essa mágica, né? E ficar nessa pergunta, né? Então, como eu sempre termino o vídeo, fica na pergunta, né? Então tá ótimo. Muito grato, muito grato. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, por você estar se dispondo a compartilhar com o mundo, com mais pessoas, né? Que isso alcance mais pessoas e quem gostar compartilha e que contribuição isso pode ser para outras pessoas. E a outra coisa adorei Joviniano Rezende, achei ele um querido. Como as pessoas fazem para te encontrar, Joviniano? Pode deixar aqui os seus contatos? Posso. No meu Facebook, Joviniano Rezende. E meu e-mail, jovinianoj@yahoo.com.br. E também meu site, jovinianoresende.web.com.br. Sempre Joviniano Rezende com S. E o meu WhatsApp é 19, que é Campinas, que eu estou morando, 991939291. A gente vai ter sempre cursos aqui de barras, processos corporais, e eu tenho adorado compartilhar essas ferramentas, e mais legal, ver as pessoas expandindo. Como as pessoas expandem. Então, quem quiser te convidar para você dar curso fora, você só dá em Campinas ou você está aberto para dar em outras cidades do Brasil e do mundo? Sim, eu viajo em todos os lugares do mundo. Sim, quem sintonizou com a minha energia, eu já viajei para várias cidades e como pode melhorar isso? Como pode melhorar? Que contribuição o Joviniano pode ser para você, para sua cidade, para o Brasil e para o mundo? Sim. Que contribuição a gente pode ser uns para os outros? Exatamente. Como pode melhorar isso? Como pode melhorar? Tá ótimo, Joviniano. Eu te agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade e a você por assistir. E o que mais é possível que você nunca considerou? Fica na pergunta. Muito grato, Débora. Um beijo no coração aqui do Rio de Janeiro e de Campinas. Campinas, São Paulo. São Paulo. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.